Boa tarde. Eu acho que se puder acender as luzes, que eu não vou passar slide, também fica à vontade. Queria agradecer o convite, né, para estar nesse evento hoje, um evento importante do setor petroquímico, né? E a ideia é, então, conversar um pouquinho com vocês sobre a indústria de petróleo no Brasil nos últimos anos, né? Acho que a indústria de petróleo no Brasil nos últimos anos, ela passou por, talvez, 5 fases diferentes, né? A primeira fase é a fase do monopólio da Petrobras, né, no upstream, né, que termina com a Lei 9478 de agosto de 97. A segunda fase é a fase que você começa a ter leilões de petróleo no Brasil, né? Você tem uma rodada zero em 98, onde a Petrobras escolhe os campos que ela quer explorar e operar. E essa fase já é uma fase de bastante sucesso, né? Você tem entrada no Brasil, finalmente, dos grandes players da indústria internacional do óleo, né? As chamadas majors, e você também tem uma novidade que é a criação de empresas brasileiras, né, de médio porte, né, para também participar dos leilões da Agência Nacional do Petróleo e explorar e produzir petróleo no Brasil, e petróleo e gás. A terceira fase, eu diria a vocês, que começa com o anúncio da descoberta do pré-sal, né? Em 2008, né, o governo anuncia a descoberta do pré-sal, né, onde é revelado que o Brasil possui reservas gigantescas, né, de óleo, de gás, né, mas o desafio também tecnológico não seria pequeno, né, nem o desafio de capital, né? Você precisa de um investimento maciço, né, porque são localidades distantes da costa e a exploração de petróleo a grandes profundidades. Todo mundo esperava, com o anúncio do pré-sal em 2008, que o Brasil virasse finalmente uma grande potência, né, na área de petróleo, né, e também que você tivesse um aumento grande de players, né, e de investimentos e de geração de emprego. Mas o governo, na época, resolveu mudar as regras do jogo, né, alegando que com o pré-sal você precisaria mudar o modelo jurídico, né, de exploração de petróleo e produção de petróleo no Brasil, né. É bom recordar que naquela segunda fase que eu coloquei, que era a Lei 9478 de 97, o governo optou, né, aprovado no Congresso, pelo modelo da concessão, né? Então, você fazia leilões no Brasil baseado em concessão, né? Você tinha um bônus de assinatura, que quem desse o bônus maior de assinatura levava a área de petróleo. Acoplado a isso, também você tinha um julgamento de conteúdo local também. Quem desse o maior conteúdo local também era um critério para escolher o vencedor dos leilões. Então, em 2008, o governo resolve, né, que a partir de 2009 não haveria mais leilões de petróleo no Brasil, porque era necessário rediscutir esse modelo, né, já que a gente tinha descoberto as reservas do pré-sal. Em 2010, você muda a legislação brasileira, né, você aprova no Congresso Nacional o chamado modelo da partilha, né, onde você coloca, então, que a partir dali, qualquer leilão de pré-sal seria executado pelo modelo da partilha, né? O modelo da partilha, como os senhores devem saber, ela é bem diferente do modelo da concessão, na medida que o vencedor, além de pagar um bônus de assinatura, o bônus é fixo, diferente do modelo da concessão, onde o bônus é variável, ganha o leilão quem oferecer o maior excedente de óleo para a União, né? No Brasil, além dessa regra tradicional da partilha, você inventa, né, uma outra novidade, né, que era que a Petrobras, nesses leilões de pré-sal, ela teria no mínimo 30% dos blocos que viessem a ser leiloados, e, além do mais, também a operação desses blocos, né? 2010, quando foi aprovado no Congresso Nacional do modelo da partilha, você também aprovou um outro modelo, que a gente chama de modelo da cessão onerosa, que permitiu uma capitalização da Petrobras, né? Uma capitalização porque o governo colocava na época que, diante do desafio do pré-sal, né, o pré-sal exigiria volumes de investimentos muito altos, a Petrobras, como teria aquela obrigação de 30% mais a operação desses campos, precisava se capitalizar.
E esse movimento de capitalização foi feito também de maneira bastante diferente, que foi o governo dando à Petrobras 5 bilhões de óleo de reserva, né, de barris de reserva, em troca, né, o governo pegando ações da empresa nessa capitalização. O interessante é que, apesar do modelo de partilha ter sido aprovado em 2010, você continua ainda sem leilões no Brasil. Você ficou no Brasil mais ou menos algo como 6 anos sem se fazer leilão. Então, isso foi muito prejudicial para a indústria de óleo no Brasil. Por quê? Porque exatamente nesse período que nós ficamos sem leilões, o barril do petróleo estava custando, em média, no mercado internacional, algo como $100. Então, você abriu mão, né, de investimentos no Brasil das empresas internacionais e mesmo da Petrobras, né? Porque a Petrobras, para fazer frente a esse investimento de pré-sal, também começou a se endividar muito, né? E, por outro lado, a política de subsídios à gasolina e ao diesel, né, aos derivados de petróleo, não gerava caixa para a empresa. Então, a Petrobras vai acabar no final, vai chegar em 2014, 2015, 2016, com uma dívida de quase, ou de 100 bilhões de dólares, a maior dívida de empresa corporativa do mundo, né? Mas o que eu estava chamando a atenção é que, curiosamente, apesar do modelo da partilha ser aprovado em 2010, você só teve o primeiro leilão de partilha no Brasil em 2013, né, que foi o campo de Libra, né? Era uma área que a ANP anunciava que tinha algo em torno de 8 a 12 bilhões de barris de reserva. Então, foi uma das maiores áreas de leiloadas no mundo até então, e todo mundo esperava uma grande competição em torno do leilão de Libra. E a surpresa, né, para alguns, para outros não, é que você só teve um consórcio concorrendo, né? Um consórcio formado pela Petrobras, pela Shell, pela Total francesa e por 2 empresas chinesas, né? Sendo que, outro fato interessante, lembra que na partilha a Petrobras era obrigada a ter no mínimo 30% do campo, ela acabou ficando com 40% do campo de Libra para poder viabilizar esse leilão. E por que só teve um consórcio se você estava leiloando uma área de 8 a 12 bilhões de barris de reservas? Insegurança regulatória, insegurança jurídica e essa questão também do modelo brasileiro ter essa particularidade de 30% no mínimo para a Petrobras e, principalmente, a Petrobras ser a única operadora dos campos de pré-sal. Com a chegada, no fim do governo Dilma, no último ano o primeiro e último do segundo mandato da presidente Dilma, né, você teve você inaugura o que eu chamo de uma quinta fase, né, que é o início da volta dos investimentos para a indústria de óleo no Brasil. E essa quinta fase ela é inaugurada através da mudança do modelo da partilha, né? Então, você aprova no Congresso Nacional o fim dos 30% da Petrobras. Então, a Petrobras deixa de ter obrigação de ter um mínimo de 30% nos campos de pré-sal que venham a ser leiloados, e ela passa a ter uma preferência, né? Então, ela não tem mais uma obrigação, passa a ter uma preferência, e também você acaba com a obrigatoriedade dela ser a única operadora de campos de pré-sal, né? Então, você dá início então, a essa quinta fase, e com o impeachment da presidente Dilma, assume então o presidente atual, o presidente Michel Temer, e você também começa a fazer uma série de modificações que vão gerar, né, o sucesso dos leilões que foram feitos no governo Temer, né, e a arrecadação acima das expectativas também que vieram desses leilões. Você muda a lei de conteúdo local, você aprova o REPETRO, né, que é um regime jurídico especial para o setor de óleo e gás, e você também passa a ter, outra vez, um calendário de leilões, né? Então, os leilões feitos durante o governo do presidente Temer foram leilões de absoluto sucesso, né? Se arrecadou bônus de assinatura acima das expectativas,
E também o excedente de óleo nos leilões de pré-sal no governo Temer também foram acima do que se esperava nesses leilões, né? Vamos combinar que no governo Temer você não tinha o petróleo mais a $100, né? Você tinha um petróleo muito abaixo disso, então a nível de preço não ajudou tanto como se você tivesse realizado esses leilões com petróleo a $100 o barril. Mas, de toda maneira, quer dizer, mostra que essas modificações legais e regulatórias que foram feitas no governo Temer foram suficientes para você trazer de volta os investimentos, né? Chama a atenção que nesses 2 anos do governo Temer, né, você trouxe para o Brasil outra vez a Exxon, né? A ExxonMobil, que é a maior empresa de petróleo do mundo, ela estava ausente do Brasil, ela não tinha grandes investimentos no Brasil, e nesses leilões realizados aí nesses últimos 2 anos, a grande, quer dizer, investidora foi a ExxonMobil, então é a volta da ExxonMobil ao mercado brasileiro. Então, qual é a situação hoje, para concluir, do mercado de óleo do Brasil? O Brasil hoje talvez não, é uma área das mais importantes fronteiras de produção de petróleo no mundo. O pré-sal brasileiro é uma joia da coroa, né? Por que é uma joia da coroa? Porque o break-even point do pré-sal brasileiro, que em 2008 era quase $50, hoje está em torno de 30, 35. Por quê? Principalmente dada a produtividade desses campos de pré-sal brasileiro. Para vocês terem uma ideia, um campo de pré-sal no Golfo do México produz, em média, 15 mil barris de óleo dia. No pré-sal, a nossa produção chega a 45 mil barris do petróleo dia, né? Então, o pré-sal brasileiro é a maior fronteira hoje de expansão da produção de petróleo no mundo. O Brasil tende, né, a ser cada vez um maior player como produtor de petróleo no mundo. A gente acha que vamos chegar em 2021, 2022, com uma produção, a produção brasileira hoje na faixa de 2,5 milhões de barris dia, a gente deve chegar a algo em torno de mais de 4 milhões de barris dia, né? Não só óleo, como também a produção de gás vai crescer muito. Você hoje tem campos no Brasil, no pré-sal, como Carcará e Pão de Açúcar, que vão ter uma produção de gás em torno de 40 mil milhões de metros cúbicos dia, né? E também existe um outro desafio nessa 5ª fase da indústria de petróleo no Brasil, que são os campos que a gente chama de pós-sal, os campos maduros, os chamados campos em águas rasas, né? Por quê? Porque se a gente olhar a curva de produção de petróleo no Brasil, ela está crescente, né? Mas ela está crescente por causa do pré-sal, que tem sido, então, se revelado muito acima, né, das expectativas esperadas. Mas quando a gente olha as curvas do pós-sal, né, dos campos maduros e dos campos em terra, onshore, a queda é brutal, né? Então, um desafio também que a gente tem nessa nova fase é trazer investidor para o Brasil para dar uma outra dinâmica para esses campos onshore e os campos em águas rasas do pós-sal, né? Você tem que trazer para o Brasil, existem aí empresas especializadas nesse tipo de exploração e que agora você começa a ter política nessa direção. A própria Petrobras, ela está com 2 projetos de venda de campos em águas rasas, que é o projeto Topázio e o projeto Ártico, né? E o governo também, em termos regulatórios, está tentando criar atratividade para esses campos, discutindo, né, já houve uma consulta pública na ANP para a redução dos royalties, né, desses campos maduros, para você incentivar, então, que a vida útil deles aumente e eles não sejam abandonados, né, de uma forma tão rápida, né? Isso aí é um projeto que já ocorre em outros lugares do mundo. No próprio Mar do Norte, hoje, tem muita empresa de médio porte especializada em campos que já estão em produção, para aumentar esse nível de produção e esticar a vida útil do campo. E no Brasil a gente ainda está começando, dando os primeiros passos. Eu acho que o desafio, né, para o próximo governo é manter essa política do governo atual, do governo Temer, na área de óleo e gás. Acho que talvez a área de óleo e gás
foi uma área de maior sucesso do governo Temer, né, no sentido que realmente atraiu muito investimento. Então, o desafio é a gente continuar, quer dizer, entendendo que é preciso fazer muitos leilões de pré-sal nos próximos anos, porque o petróleo, a longo prazo, é uma matéria-prima que vai entrar em desuso, né? Vai demorar 50 anos, 60, 30, mas ninguém discorda que ela vai entrar em desuso. A gente está num mundo hoje que está procurando cada vez mais matrizes limpas, né? E o petróleo não vai ser mais aquela energia que foi no século XX. Né? No século XXI não vamos ter essa proeminência do petróleo, até porque as indústrias do século XXI não são, que lideram o crescimento econômico, não são indústrias, não são setores da economia intensivos em consumo de petróleo, como foi no século passado, no século XX, onde a principal indústria foi o automóvel. Então, é preciso a gente ter agilidade e rapidez para fazer esses leilões e tirar esse petróleo debaixo da terra. Então, para isso, a gente tem cada vez mais perseguir, e esse é o desafio para o próximo governo, políticas que garantam estabilidade regulatória e segurança jurídica no setor, porque se a gente fizer isso, eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 10 anos o Brasil vai ter muito petróleo, o Brasil vai ser um dos principais players de petróleo no mundo e um dos países onde você vai ter mais atratividade para se colocar investimento nessa área. Na área de gás, que é uma área importante para o setor petroquímico, também vamos ser, talvez não, vamos ser também um grande produtor de gás. Eu acho que a indústria petroquímica pode voltar a ter um papel mais importante, porque ela perdeu muito nos últimos anos, como vocês devem ter visto aqui durante o evento, mas se a gente muda a rota tecnológica dela para a rota do gás, quer dizer, você pode reinventar essa petroquímica, porque gás natural, para você precisa criar âncora de consumo de gás. E as duas âncoras que a gente imagina é o quê? É geração de energia elétrica, são as térmicas que já estão sendo construídas, e a questão da petroquímica, né? Enquanto o gás do pré-sal não chega na quantidade que a gente tem certeza que vai acontecer, você também já está aumentando o consumo de gás no Brasil, principalmente na geração de energia elétrica, através da construção de terminais de GNL, né? O GNL hoje, o gás com essas mudanças tecnológicas virou também quase uma commodity, e o GNL hoje está com um preço no mercado internacional bastante atrativo, o que tem incentivado aí a construção de terminais no Brasil e o uso do GNL, principalmente no Nordeste, para gerar energia elétrica. Enfim, concluindo, eu estou otimista. Eu acho que a única coisa que pode impedir o Brasil de ser um grande player, de você ter o petróleo como um dos principais setores, o petróleo e o gás, para garantir o crescimento econômico do Brasil nos próximos anos, só se for razões políticas, né? Razões políticas, se a gente voltar, eu espero que não, aquele velho debate ideológico, né? De que o petróleo é nosso, de que o petróleo é estratégico, não podemos deixar o petróleo na mão das empresas estrangeiras. Se a gente não entrar nesse retrocesso e a gente não voltar a esse debate ideológico e muito pouco pragmático, realmente a gente vai ter no setor de óleo e gás um setor de grande desenvolvimento e um setor muito importante para que o Brasil volte a crescer às taxas que todo mundo espera, né? Caso contrário, a gente sempre sabe na indústria de petróleo que petróleo embaixo da terra não vale nada, né? E se a gente voltar, repito, à questão ideológica, e se a gente voltar àquele período de não fazer leilões, de achar que a Petrobras resolve tudo, aí a profecia, né, dos sindicalistas, de quem acha que o petróleo tem que ser, não pode ser dado a estrangeiro, ela vai acabar se confirmando, né, e o petróleo vai ser nosso mesmo nos próximos anos e de mais ninguém. Muito obrigado.